Então, estamos aqui hoje, né, para a primeira aula de um curso aí completo de língua portuguesa, né, em vídeo, que a gente vai trabalhar passo a passo os principais tópicos cobrados pelas principais bancas, né? Vamos trabalhar bastante o SESP, a FCC, a FGV, beleza? E aí a gente vai sempre trabalhar, né, a teoria e depois explicar em cima das questões como é que realmente isso cai na sua prova, tudo bem? Seja lá a prova que você for fazer, né? Você vai trabalhar as principais bancas, FCC, FGV, SESP, a Consulplan, a OCP, beleza? Então hoje, né, a gente começa com acentuação gráfica, tudo bem? Um dos principais assuntos e um dos primeiros, né, que a gente sempre estuda, qualquer curso que a gente vai fazer, a gente sempre estuda aí, antes de tudo, né? Comecinho ali de tudo, a acentuação gráfica é uma matéria muito cobrada em prova. E se você for parar para pensar, historicamente, né, houve uma mudança na forma como é cobrada a acentuação gráfica, principalmente após o novo acordo, tá? Algumas bancas têm visões diferentes sobre determinados pontos ali da acentuação gráfica, sobretudo após o novo acordo, tá? Então, realmente a gente vai ter que trabalhar passo a passo, falando banca sobre banca, né? Sobre essa matériazinha que você não pode errar, porque realmente você vai ver que é muito fácil. Agora, Léo, o que mudou nos últimos anos na acentuação gráfica? Você encontrava muitas questões há uns 8, 9, 10 anos sobre como escrever a palavra. Se a palavra tinha acento, se a palavra não tinha acento, onde tinha um acento nessa palavra. Bom, nós temos cerca de 512 mil palavras na língua portuguesa, mais de meio milhão. E mesmo que você saiba acentuar todas essas palavras, acentuar graficamente todas essas palavras, não é garantido que você acerte isso na prova. Léo, por quê? Houve uma mudança, né, nos últimos anos de como isso é cobrado em prova. Antigamente você encontrava assim muitas questões em que você ali olhava, via se tinha acento ou não e você já acertava. Hoje em dia não, principalmente depois do acordo ortográfico. Hoje em dia é cobrado muito a questão da justificativa de acentuação gráfica. Muitas vezes a banca ela não quer saber se você sabe acentuar aquela palavra, ela quer saber se você sabe qual o motivo que fez com que aquela palavrinha fosse acentuada. Então você vai precisar saber muito sobre a tonicidade das palavras, você vai precisar saber o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona, vai precisar saber um pouco de fonologia, tá? O que é um ditongo, o que é um hiato. E nós vamos falar disso tudo aqui hoje, tudo bem? Então, né, já que a matéria foi já apresentada, vamos começar logo a trabalhar. Então, hoje a gente fala sobre a acentuação gráfica. E aí o negócio é o seguinte, primeira coisa que você precisa saber sobre a tonicidade das palavras, né? O que é uma palavra oxítona, o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona, o que é uma monossílaba. E acredite, essa coisinha é tão fácil, né? Todo mundo ainda lembra um pouco o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona. Nós aprendemos isso lá há muito tempo, né? Na nossa terceira série. Muita gente já esqueceu, mas alguma coisinha disso você lembra, certamente. E aí pode acreditar, hoje, só de você saber o que é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona, você já consegue acertar muitas questões. Digo que se você souber trabalhar com a tonicidade das palavras, você vai acertar aí 70% das questões de acentuação gráfica. Só sabendo isso aqui, coisa muito fácil. Então preste atenção. Né? Primeira coisa aqui, nós temos as palavras oxítonas. Léo, o que é uma palavra oxítona? A palavra oxítona é aquela que tem a sílaba tônica na última. A última sílaba vai ser a sílaba tônica na palavra oxítona. Léo, o que é uma sílaba tônica? Simples. A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte. Léo, como é que eu faço para perceber o que é uma sílaba mais forte? Bom, se não for acentuada, porque se for acentuada você já sabe qual que é a mais forte. Se não for acentuada graficamente, beleza? Você simula um grito. A sílaba mais forte é aquela que vai sair com a maior entonação. Por exemplo, professor não tem acento, mas você percebe claramente que a sílaba tônica é a última, é uma palavra oxítona. Simula um grito, professor. O sor é a última sílaba e ela
é a mais forte, tudo bem? Então, nós temos aqui como oxítono, né, a palavra café, que é muito fácil, porque ela já tem um acento gráfico ali, né? Fé, café. Sílaba tônica, então fé. Também, né, a sílaba tônica é o em, tudo bem? Também, alguém, refém, armazém, todas essas palavras são acentuadas graficamente, a sílaba tônica é a última. Essa palavrinha aqui que causa muita dúvida no pessoal, né? Você já deve ter ouvido falar nessa palavra, mas de uma forma diferente. Muita gente fala catéter, ou muita gente fala até catétere. Não existe, tá, pessoal? O certo é catéter. A sílaba tônica é a última, repare que não tem acento, mas você pronuncia cateter. A sílaba tônica é a última, tudo bem? E aí você tem a palavra chulé, chulé. A sílaba tônica é a última, chulé. Já é acentuado, então é mais fácil. Né? Olha essa palavrinha aqui, daqui a pouco a gente vai ver por que tanta gente coloca acento nessa palavra, mas não tem, tudo bem? A palavra caju, a sílaba tônica é o ju, tudo bem? Tranquilo? Mesma coisa, bambu, caramuru, urubu. Muita gente coloca acento nessas palavras, pessoal, cuidado. Não tem acento, daqui a pouco a gente vai ver por quê, tá bom? Saci, caqui, aqui, né? São palavras oxítonas. A sílaba tônica é a última, tudo bem? 100%? Tranquilo? Então, é muito fácil. E daqui a pouco a gente vai ver quais são as palavras oxítonas que terão acento e quais são as palavras oxítonas que não terão acento, tudo bem? Então, aprender o que é oxítono, você já vai ter aí meio caminho andado para que você entenda mais sobre as tonicidades das palavras, beleza? Aí você tem aqui as paroxítonas, que aí é tranquilo. A sílaba tônica, que é a mais forte, vai ser a penúltima. Ou, né, se você preferir, vai ser a segunda de trás para frente, tudo bem? Olha só essa palavrinha aqui que todo mundo não, né? É exagero, mas a maioria das pessoas falam errado, né? Olha a palavra recorde, tá, pessoal? Cuidado. Não existe a palavra recorde. A palavra não é recorde. A palavra é recorde, tudo bem? Não tem acento e é uma palavra paroxítona. A sílaba tônica é o cor, recorde. É igual o recorte, né, do verbo recortar, tudo bem? Não tem acento. Muita gente fala errado. Nas Olimpíadas, né, eu não lembro, né, eu não me lembro de ter escutado nenhuma vez, né, a Globo ou qualquer outra emissora pronunciando recorde. Todo mundo fala recorde, né? A maioria das pessoas falam recorde. Cuidado, a prova usa muito isso contra você. Você está acostumado a ver sempre como errado ou a ouvir, né, como errado. Então, é um problema muito sério. Tá bom, pessoal? Muito cuidado. Tá? Olha essa palavrinha aqui que também a galera costuma falar muito rúbrica, né? Não existe a palavra rúbrica, tá, pessoal? O certo é rubrica, tá? A sílaba tônica é a penúltima ou a segunda de trás para frente, é o bri, rubrica. É igual fabrica, do verbo fabricar. Tudo bem? Cuidado. E no mais, né, tenha em mente que a maioria esmagadora das palavras na língua portuguesa são palavras paroxítonas, tá? O seu nome provavelmente é um nome paroxítono, né? É um nome paroxítono. O meu nome é sim um nome paroxítono, né? Leonardo, a sílaba tônica é o nar, né? Aí você tem a palavra quadro, a palavra caneta. Leonardo é o meu nome aqui, ó. Aluno, o Lu é o mais forte. Parede, né? E aí você vai ver folha, enfim, piloto. Tranquilo? A maioria das palavras em língua portuguesa serão, sim, palavras paroxítonas, beleza? As proparoxítonas, aquela, né, que quase a maioria das pessoas são a que a gente mais gosta, né? Você tem aí a sílaba tônica e a antepenúltima. São as mais fáceis de acentuar, né? Porque a regra é basicamente uma só, todas elas serão acentuadas, com um breve asterisco aí no que eu estou falando, beleza? Daqui a pouco a gente vai ver uma exceçãozinha das proparoxítonas, mas, né, palavras da língua portuguesa, se forem proparoxítonas, serão sim acentuadas. E a sílaba tônica é a antepenúltima ou a terceira de trás para frente, tudo bem? Então você vai ter aqui médico, a sílaba tônica é antepenúltima, é o mé, sempre acentuado. Próximo, a sílaba tônica é a antepenúltima.
sempre acentuado. Símbolo, a sílaba tônica é a antepenúltima, sempre acentuado. Cúmplice, a sílaba tônica é a antepenúltima, vai ser sempre acentuado. Matemática, a sílaba tônica também é a antepenúltima, será sempre acentuada. E aí você já começa a perceber, né, por que existe a acentuação gráfica. E daqui a pouco a gente vai ver por que algumas palavras mudaram. A gente reclamou, tá, pessoal? A gente reclamou muito depois do acordo ortográfico, porque está no nosso DNA reclamar, não é verdade? A gente reclama quando muda para o horário de verão. A gente reclama quando muda para o não horário de verão, para o horário normal. A gente reclama quando está chovendo. A gente reclama quando está calor. A gente reclama quando está nublado. A gente reclama de tudo. Então é óbvio que o acordo ortográfico iria gerar, sim, reclamações, tá? Mas ficou muito mais fácil, sobretudo a acentuação gráfica. Hoje em dia, tá, pessoal, a gente só acentua a palavra porque a gente precisa de acento. Porque sem acento a gente a pronunciaria de uma forma diferente. Por exemplo, pega a palavra ideia, que hoje perdeu o acento. Tá? A palavra ideia hoje ela perdeu o acento. Agora, por que ela perdeu o acento? Com ou sem acento, você lê ideia da mesma forma. Não tem problema. Léo, eu leio sem acento ideia. Ou então você tem algum problema. É possível. Tá? Feiura hoje perdeu o acento. Você lê feiura da mesma forma. Tá, pessoal? Então, eles veem, isso perdeu o acento. Tá? Você varia da mesma forma sem o acento. Então, hoje você só acentua as palavras que realmente precisam do acento. Por isso que ficou mais fácil. Pensa nessas palavras aqui sem acento, né? Médico ficaria medico, do verbo medicar, tá? Próximo ficaria proximo, não existe. Símbolo ficaria simbolo, que é isso? Cúmplice, cúmplice, né? Não existe. Matemática, matemática, são palavras que não existem. Médico até existe sem acento, né? Vira outra palavra, fica medico, mas, né, não existe, tudo bem? Não existe médico sem acento. Sem acento é medico. Eu medico meu filho sempre que ele está doente. E aí você tem as monossílabas, que aí você sabe, né? Apenas uma sílabazinha, tá? Muito fácil. Aí você tem aqui a palavra pé, a palavra trem, né? A palavra pneu, a palavra fé, só, pó. São palavras, tudo bem? Que são palavras monossílabas. Apenas uma sílaba você não vai separar. Cuidado, né, pessoal? Não existe sílaba sem vogal, tudo bem? Não existe sílaba sem vogal. Por favor, não vá separar pneu desta forma aqui. Beleza? Isso não existe, tá, pessoal? Essa forma aqui de separar pneu, ela simplesmente não existe. Eu não posso ter o P sozinho. Não existe sílaba sem vogal. Então, pneu realmente é tudo junto. Tranquilo? Beleza? Então, vamos seguindo aqui, né? Aqui nós temos, né, agora a acentuação das oxítonas. Vamos ver por que as oxítonas são acentuadas, quais são as oxítonas que são acentuadas e quais que não serão acentuadas. Tudo bem, pessoal? Olha só. Acentuação das oxítonas. A gente vai ter que gravar algumas regrinhas aqui, mas nada muito absurdo, coisa muito fácil, entendeu? Olha só. Vai ver que não vai ter problema nenhum em acentuar as palavras, tá? Pessoal, são acentuadas as oxítonas terminadas em A. Grava isso. A, E, O e E. Pessoal, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, E. Grava isso, que isso aí vai servir para você acertar. É só esse A, E, O, E. Você vai acertar, eu te garanto, todas as regras das oxítonas. Todas as regras das paroxítonas, que são regra, muita regra. Todas as regras das proparoxítonas, mole. E todas as regras das monossílabas. Então, todas as regras que estão em torno de todas aquelas tonicidades, oxítona, paroxítona, proparoxítona e as monossílabas, todas essas regras eu te garanto, tá, pessoal? Serão supridas, você conseguirá acertar todas. Só que essas letrinhas aqui, ó, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O ou N. Grava isso. A, E, O, N. A, E, O, N. Gravou isso, eu te garanto que você vai acertar a maioria das questões. Você tem aqui, oxítona terminada em A, maracujá. Maracujá tem acento, porque é uma oxítono terminada em A. Léo, vai cair a palavra maracujá na minha prova? Óbvio que não. É muito fácil acentuar a palavra maracujá, né? Ninguém vai colocar maracujá sem acento, mesmo antes da aula, né?
Chulé, ninguém coloca chulé sem acento. Isso não vai cair na sua prova. Não tem como, sua prova é um nível muito maior do que esse. Cipó, ninguém vai colocar cipó sem acento. Alguém, oxítono terminado em em. Parabéns, oxítono terminado em ens. Reféns, oxítono terminado em ens. Armazéns, oxítono terminado em ens. Tudo bem? Não vai cair isso na tua prova. A, E, O, N. Se for oxítono, vai ser acentuado. Oxítono terminado em A. Maracujá, sofá, cajá. Oxítono terminado em N. Chulé, café, né? Tripé. Oxítono terminado em O. Cipó, tribobó. Beleza? Oxítono terminado em N. Alguém, refém. Tudo bem? E aí você tem cuidado, né? Porque aqui no Brasil, né, a maioria das pessoas, elas têm mania de acentuar toda palavra que é oxítono e termina em vogal. Cuidado, tá, pessoal? Só vai acentuar oxítona se terminar em A, E, O, R. Cuidado com a palavra caju. Caju é uma oxítona terminada em U. Não tem acento, tudo bem? Bambu. Bambu é uma oxítona terminada em U. Não tem acento. Não tem nada a ver com a cor do ortográfico, tá? Cujo teve aí. Não teve acento, não. Caramuru. Nada de acento, tá, pessoal? Saci. Sem acento, por favor. Caqui. Sem acento também. A palavra oxítona terminada em I, eu não vejo muito o pessoal colocando acentuação gráfica, não. Tá? Não encontro isso muitas vezes. Mas, realmente, né, as oxítonas terminadas em A, O, N são acentuadas. Tá? Mas aí a galera estende essa regra, né? Já coloca tudo... oxítona terminou em vogal, já sai colocando com acento. Pessoal, não tem nada a ver. Tá? Só terminada em A, E, O, N. Oxítona terminada em U não vai ser acentuado. Oxítona terminado em I também não será acentuado, beleza? E aí você tem aqui, né? São acentuadas somente as paroxítonas terminadas diferentemente de A, E, O, N. Pessoal, bem fácil. Preste atenção. Você já decorou a regra das oxítonas? Já teve que decorar o A, E, O, N. Há uma série de regras em torno das palavras paroxítonas. Você vai acentuar a paroxítona terminada em R, você vai acentuar a paroxítona terminada em I, você vai acentuar a paroxítona terminada em N, você vai acentuar a paroxítona terminada em X, você vai acentuar a paroxítona terminada em PS, uma série de regras. Pessoal, não precisa decorar essas regras, eu te garanto. Tá? Basta você decorar o AEOE. Porque é o seguinte, se a palavra for oxítona, do jeito que são essas palavras aqui, você vai acentuar se terminar em AEOE. Agora, se a palavra for uma palavra paroxítona, você só vai acentuar se terminar diferentemente. Olha que coisa fácil. De AEOE. Gravou AEOE. A palavra terminou em AEOE. Se é oxítona, tem acento. Se for paroxítona, não tem. Simples assim, é muito fácil. Vamos lá. Conversar um pouquinho com vocês aqui. Por que a palavra, sei lá, a palavra oxítona terminada em A? Por que a palavra caneta não tem acento? E você sabe que não tem acento. A palavra caneta, pessoal, ela não tem acento porque é uma palavra paroxítona terminada em A. E paroxítona terminada em A é O, N, não tem acento. Por que a palavra quadro não tem acento? A palavra quadro não tem acento porque é uma palavra paroxítona terminada em O. Paroxítona terminada em A é O, N, você não vai colocar acento. Por que a palavra piloto não tem acento? Porque piloto é uma paroxítona terminada em O. E paroxítona terminada em O não pode ser acentuado. Por que a palavra garagem não tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em N. Então, paroxítona terminada em A, E, O, N vai ter acento. Por que a palavra parede não tem acento? Porque é uma palavra paroxítona terminada em E. A palavra paroxítona terminada em A, E, O, N não vai ter acento. Agora, se a palavra for paroxítona e terminar diferentemente de A, E, O, N, pode colocar o acento sem medo, tá, pessoal? Então, você vai colocar aqui, por que a palavra cadáver tem acento? Cadáver tem acento porque é uma paroxítona terminada diferente de A, E, O, N, terminou em L. Por que a palavra possível tem acento? Porque é uma palavra paroxítona e terminou diferente de A, E, O, N. Beleza? Terminou em L. E vai embora. Tudo bem? Então, vamos voltar para cá. Aí aqui, né, nós temos aqui a acentuação das paroxítonas
são acentuadas as paroxítonas que terminam diferentemente de A, E, O e N. Se terminar em E ou N, vai colocar acento, né? Jovem tem acento? Não. Paroxítona terminada em N. Nuvem tem acento? Não. Paroxítona terminada em N. Item tem acento? Não. Paroxítona terminada em N. Agora, por que a palavra cadáver tem acento? Fácil, né? É paroxítona, sílaba tônica é a penúltima. E termina diferente de A, E, O, N. Terminou em R. Então, você vai colocar acento nela. Por que a palavra táxi tem acento? A palavra táxi tem acento porque é uma paroxítona e termina diferente de A, E, O, N. Terminou em I. Acabou, vai colocar acento. Por que a palavra amável tem acento? A palavra amável tem acento porque é uma paroxítona e terminou diferente de A, E, O, N. Terminou em L. Lótus, flor de lótus. Por que lótus tem acento? Porque é uma paroxítona terminada diferente de A, E, O, N. Terminou em U e o S, né? Álbum. Por que a palavra álbum tem acento? Porque a paroxítona e terminou em bolinha aqui. Terminou diferente de A, E, O, N. Por que a palavra anos tem acento? Paroxítona, terminada diferente de A, E, O, N. Por que a palavra tórax tem acento? Paroxítona, terminada em X, diferente de A, E, O, N. Por que a palavra bíceps, tríceps, fórceps tem acento? Porque são paroxítonas terminadas em PS, diferente de A, E, O, N. Beleza? Tranquilo? Certinho? 100%. Paroxítona terminou diferente de A, E, O, N, você coloca o acento. Agora, só cuidado, pessoal, com o seguinte. Olha essa palavra aqui, ó. Hífen. Pessoal, por que hífen tem acento? Ó, hífen tem acento porque é paroxítona terminada diferente de A, E, O, N. Terminou em EN, mas esse EN não é com M, daquele que a gente viu lá no início. Esse EN é com N. Hífen tem acento. Agora, cuidado que se você pega hífen e joga essa palavra para o plural, você perde o acento. Porque hífens vai continuar sendo paroxítona, mas dessa vez terminou em A, E, O, N. Ou ENs ali, ó. Terminou em A, E, O, N, não tem acento. Terminou em ZAI, ZAI, ZOI, ZENS, se for paroxítona, também não vai ter acento. Tudo bem? Então, isso vai acontecer com hífen, isso vai acontecer com glúten, né? Isso vai acontecer com pólen, beleza? Olha, glútens. Glútens, no plural, perde acento, beleza? Então, se a palavra ela for, assim, uma palavra terminada em EN, ela vai ser acentuada. A paroxítona terminada diferente de E, O, N. Agora, pessoal, se ela for jogada para o plural, tá, pessoal? Você vai perder o acento, tá bom? Tranquilo? Beleza? Porque vai ser uma paroxítona terminada em A, E, O, N, com ENs no plural, né? Então, essas palavrinhas perderam acento. No singular, tem acento, porque termina diferente de A, E, O, N. Mas no plural ela perde acento, porque termina em ANS, e a ANS está aqui. Beleza? Tranquilo? Bem fácil. Agora, pessoal, nós vamos para uma das regras mais complicadinhas e também, né, aquela que mais é cobrada em prova. Cobrada sistematicamente em prova. É aquela que mais cai. Pode ter certeza. Se você está diante de uma palavra, de uma questão, aliás, em que a prova cobra a justificativa de acentuação gráfica, certamente essa regrinha aqui vai estar. Que regra é essa, Léo? Vamos lá. Paroxítonas terminadas em ditongo também são acentuadas. Pessoal, toda paroxítona terminada em ditongo também serão acentuadas. Léo, o que é uma palavra paroxítona terminada em ditongo? Na verdade, o que é um ditongo? Pessoal, fácil. Ditongo é quando você vai fazer a separação silábica de uma palavra e duas vogais elas não se separam. Ah, Léo, eu sei que são que é o encontro de uma vogal e uma semivogal. Pessoal, se você entende que o ditongo são duas vogais que não se separam, isso já é mais do que suficiente para que você acerte todas as questões que falam sobre o ditongo na prova, beleza? Todas as questões que falam sobre a acentuação gráfica das paroxítonas terminadas em ditongo. Mas, na verdade, verdade mesmo, tá, pessoal? Não existe isso de duas vogais que não se separam. Na verdade, né, essa situação de duas vogais que não se separam, essa situação ela não existe. Na verdade, o ditongo
é sempre o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ou uma semivogal com vogal. Tanto faz, a ordem não altera. O negócio é o seguinte, aqui você tem a palavra polícia, por exemplo. Polícia é acentuado por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Essas duas vogais aqui não separaram, daqui a pouco a gente vai ver que na verdade é uma semivogal com uma vogal. Aí você tem aqui a palavra competência, né? A palavra competência, você tem aqui, ó, paroxítona, deixa eu dar uma olhadinha aqui, terminada em ditongo ou ditongo aqui. Você tem aqui a palavra miséria, paroxítona, terminada em ditongo. Você tem a palavra árduo, paroxítona terminada em ditongo. Você tem a palavra óleo, óleo, paroxítona terminada em ditongo. Mágoa, paroxítona terminada em ditongo. Tudo bem? Então essas são as principais regras, né? As regras das paroxítonas. Só que aí é o seguinte, vamos entender como a prova costuma cobrar em cima disso aqui. Preste atenção. Né? Você pode ter pensado em separar, por exemplo, né? Vou apagar todas essas palavras aqui e vou já fazer a separação silábica. Pega, por exemplo, a palavra polícia. Polícia. Você pode ter pensado em separar a palavra polícia dessa forma. Tá? Se você separou polícia dessa forma, parabéns. Você está 100% certo. Polícia, sim, é uma palavra paroxítona terminada em duas vogais aqui que não separadas. Terminada em ditongo. Agora, pode ser, certamente tem alguém aí, que pensou em separar polícia dessa forma aqui. Ó. Polícia. Léo, eu pensei em separar a polícia dessa forma, separando aqui, né, essas duas vogais, transformando isso aqui no hiato, né, que são quando duas vogais se separam. Léo, eu estou errado? Não, você não está errado não, tá, pessoal? Você pode separar dessa forma. Agora, Léo, por que eu posso separar dessa forma? É o seguinte, vamos pegar aqui, né, apagar aqui a palavra polícia separada. Dessa forma e descobrir por que você pode separar assim. Pessoal, dentro de um ditongo, que aconteceu aqui, dentro de um ditongo, essa regra é um pouco complicada, mas você vai ver que não é tão difícil. Dentro de um ditongo, tá? Você pode, tá? Sem problema nenhum, tá? Sempre você vai ter aqui dentro desse ditongo uma vogalzinha dessas duas vai ser mais forte e a outra vai ser mais fraca, tá? Sempre dentro de um ditongo, uma vogal vai ser a forte e a outra vai ser a fraca. Essa que é a forte que a gente realmente chama de vogal. A fraquinha a gente vai chamar, na verdade, de semivogal. Então, preste atenção. Quando você tem aqui a palavra polícia, quando você pronuncia a palavra polícia, você vai falar polícia. Repare que o A sai mais forte. Sempre que num ditongo, essas duas vogais, que não se separam, você tiver a mais forte por último, na verdade, você vai ter ali, né, o encontro de uma semivogal, que é a mais fraca, não chega a ser vogal, ela é semivogal porque ela é mais fraca, e uma vogal, que é a mais forte. Sempre que dentro desse ditongo, a última vogal for a mais forte, ou seja, ela realmente for a vogal, você vai ter o que a gente chama de um ditongo crescente. Por que ditongo crescente? Porque o som aumentou. E aí, pessoal, pode gravar e pode seguir isso 100%. Toda vez que você tem uma palavra paroxítona terminada num ditongo crescente, há duas formas de você separar a sílaba. Você pode separar simplesmente da forma como você separou ali, ou você pode colocar da forma como algumas pessoas aí podem ter pensado em separar. Beleza? Você pode separar por li, si, a. Escrevi errado aqui, né? Policia. Se você me perguntar se eu concordo com essa separação,
Eu não concordo, mas quem sou eu na fila do pão? Eu não concordo porque você está separando da mesma forma a palavra polícia e a palavra policia, do verbo policiar, de o pai policia o filho, né? Mas, enfim, né? Fazer o quê? A prova cobra sim. Então, você pode transformar aquilo que era uma paroxítona terminada em ditongo, você pode transformar em uma proparoxítona. Não sei se vocês já ouviram falar, mas está aqui o tal da proparoxítona eventual. Então, Léo, o que é uma proparoxítona eventual? Simplesmente é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, em que você, por uma eventualidade, resolveu separar de uma outra forma. Resolveu separar aqui como uma proparoxítona, por uma eventualidade. Por isso que o nome é uma proparoxítona eventual. Tudo bem? Então, a palavra polícia, que é uma paroxítona terminada em ditongo, ela pode ser separada de duas formas, tá? Sem problema nenhum. Tudo bem, pessoal? Você pode, toda vez que você tiver uma palavra paroxítona terminada de ditongo, você vai poder separar, se for ditongo crescente, de duas formas. Pega, por exemplo, a palavra secretária. Secretária é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. E repare que o A sai mais forte do que o I. Secretária. Então, você tem um ditongo crescente. Beleza? Mas aí você pega a secretária e separa dessa forma. Secretária. Por que você pode separar dessa forma? Você pode separar dessa forma porque uma paroxítona terminada em ditongo crescente, você pode transformar essa paroxítona terminada em ditongo crescente em uma proparoxítona eventual. Tudo bem? Sem problema nenhum, tá, pessoal? Você pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Então, cuidado, né? Isso tem caído muito em prova. O SESP, ano passado, teve uma pergunta que ele dizia o seguinte: a palavra memória, né? Ela pode ser acentuada com justificativa em duas regras. Você sabe que o SESP é uma banca que geralmente cobra certo ou errado. Então, nessas questões de certo ou errado, ela afirma, né? E essa afirmação, você tem que dizer que se essa afirmação é certa ou se essa afirmação está errada, tudo bem? Então, ela cobrou aqui a palavra memória. E a memória você vai separar normalmente assim para que você terminar de ditongo. Só que repare que esse ditongo é um ditongo crescente, tá? O som aumentou. Se o som aumenta, você tem duas formas de separar. Você pode separar memória. Beleza? Pode transformar em uma proparoxítona. Então, deixa eu ver se eu acho essa questão aqui. Né? Acredito que essa questão esteja aqui sim. Olha aqui essa questão. Isso que eu estou falando. Né? Na verdade, foi em 2017. Preste atenção. Considerando as relações sintáticas e semânticas do texto, aí é o texto que o SESP cobra lá, julgue o próximo item. Aí ele diz: o emprego do acento gráfico na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Pessoal, gabaritos, né, com certeza que foi certo. Porque você pode considerar que memória é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Ou que ela é uma paroxítona eventual. Beleza? Ou seja, uma palavra proparoxítona. Então, nós temos aqui memória acentuada, sim, por justificativa em duas regras. Léo, se eu tiver que dar prioridade a uma acentuação gráfica, bom, você vai dar prioridade a essa acentuação, não, a essa separação aqui. Prioridade numa separação, a gente vai dar... Deixa eu ver um negócio aqui. A gente vai, né, dar aqui essa justificativa, né, por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Isso aqui, tá, pessoal, é uma forma eventual. Não está errado. É uma forma eventual. Na prova, você vai dar prioridade para a primeira separação aqui, paroxítona terminada em ditongo. Tranquilo? Isso aí, tá, pessoal, vai acontecer com várias palavras. Pega, por exemplo, a palavra mágoa. A palavra mágoa é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Só que é uma paroxítona terminada em um ditongo crescente. Você pode, sem problema nenhum, acentuar essa palavra por ser uma proparoxítona. Sem problema nenhum para a prova, tá, pessoal? Eu, sinceramente, eu não concordo, porque você está separando mágoa e magoa da mesma forma.
Você pega aqui a palavra árduo. O trabalho é árduo. Ser concurseiro é árduo. Beleza? Você pode separar de duas formas. Tudo bem? Agora, cuidado que se você tem, por exemplo, uma palavra que é paroxítono e termina em um ditongo decrescente, como acontece com órgão, eu duvido que alguém aí tenha pensado em separar órgão de uma forma diferente. Por que você não pode separar órgão de forma diferente? Por que você não pode separar níveis também de uma forma diferente? Duvido que alguém pode ter pensado em separar órgão ou níveis. Ninguém pensou em separar assim. Mas, né, se você por acaso pensou em separar dessa forma, né, com certeza que não, você não pode, porque órgão é paroxítono terminado em ditongo. Só que repare que esse ditongo, o A é mais forte. Se o A é mais forte e o A é mais fraco, o som diminui, o som decresce. Então, nós temos aqui um ditongo decrescente. Mesma coisa acontece com níveis. O som diminui, o som cai. Então, você tem um ditongo decrescente. Não pode separar de outra forma. Tudo bem, pessoal? Então, a paroxítona, terminada em ditongo crescente, ela pode ser considerada uma proparoxítona eventual. Duas regras de acentuação. Fica bem ligado, tá, pessoal? Nas provinhas aí que você vai encarar daqui para frente, tá bom? Não dá mole, tudo bem? E aí nós temos aqui, né? Agora vamos, né, para a próxima regrinha. Na verdade, nós temos aqui papapá. Ah, tá. Vamos falar um pouquinho aqui da regra das monossílabas. Cuidado, tá, pessoal? Essa regra das monossílabas aqui causa uma zona tremenda nos concursos públicos, porque cada banca vê de uma forma diferente. E aí a gente vai falar muito sobre isso na hora da resolução das questões, tudo bem? Preste atenção aqui. As monossílabas são acentuadas se terminadas em A, E, O. Cuidado. A regra ela é um pouquinho diferente. Cuidado, tá? Deixa eu ficar maiorzinho aqui para você me entender melhor. A regra das monossílabas ela é ligeiramente diferente da regra das oxítonas. As oxítonas são acentuadas se terminadas em A, E, O, N. Agora, as palavras monossílabas só serão acentuadas se terminarem em A, E, O. Tudo bem? Ou As, Es, Os. Tranquilo? Então, a palavra pá tem acento, monossílabo terminado em A. A palavra fé tem acento, monossílabo terminado em E. A palavra pé tem acento, monossílabo terminado em E. A palavra pó tem acento, porque é o monossílabo terminado em O. Beleza? Então, pá, pé, pó, monossílabo. Agora, cuidado, tá, pessoal? Que a palavra trem não tem acento. A galera se empolga. Ah, terminou em E ou em. Alguém também, refém. Colocar acento. Cuidado. Tá, pessoal? Só vai ter acento se terminar, tá? Em A, E, O. Se for monossílabo. A, E, O, em é a regra das oxítonas. Então é um pouco diferente. Cuidado, o trem não tem acento. Refém, armazém, também alguém tem acento. Agora trem, não. Beleza? Cuidado, um pouquinho diferente. E aí você tem aqui, ó. Pá, tem acento. Né? Monossílabo terminando em A. Fé, ó. Agora, cuidado, trem não tem acento. Muita gente coloca acento em trem, ó. Porque vê armazém com acento. Refém com acento. Mas armazém e refém são oxítonos. Cuidado, o trem não pode ter acento. Né? A regra das oxítonas é um pouco diferente da regra das monossílabas. Tudo bem? E cuidado, tá, pessoal? Por quê? Aí a gente vai falar bastante disso na hora da resolução das questões. Porque algumas bancas, tá? Algumas bancas, elas consideram a regra das oxítonas sendo a mesma da regra das monossílabas. E a gente vai ter que ver isso na hora da resolução das questões. Léo, qual é a visão da maioria das bancas? Hoje a maioria das bancas consideram sim diferente. Por exemplo, pega aqui o CESP. Quanto a essa questão do CESP, ele considerou sim regras diferentes. Vamos lá, olha só. Julgue o próximo item a respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto. A palavra estar recebe acento em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Pessoal, estar é uma palavra oxítona. Tem a linha EON, por licença. Agora, a palavra 3 é monossílaba. Então, cuidado, que é diferente, tá, pessoal? Então, muita atenção. O gabarito aqui, né, já está até marcadinho. O gabarito é errado, tá? Não é a mesma regra, porque está é oxítono.
e 3 é monossílabo. É uma regra, né? São regras ligeiramente diferentes, tá, pessoal? São regras que são um pouco diferentes ali. Cuidado, que algumas bancas cobram essas regras das oxítonas e das monossílabas como uma regra só. Então, algumas bancas poderiam sim considerar que está e 3 são acentuadas pelo mesmo motivo. Tá? Infelizmente, isso acontece. Né? Português é uma matéria de humanas, né? E aí humanas tem visões diferentes. Aqui não é exatas, né? 2 mais 2 sempre vai ser 4. No português, não existe a palavra sempre, não existe a palavra nunca, infelizmente. Tá, pessoal? A gente luta aí todo dia para que haja, né, um consenso e que todas as bancas cobrem, né, determinadas matérias sempre da mesma forma. Mas, infelizmente, né, isso ainda não aconteceu, as bancas têm visões diferentes com relação a isso. Mas, né, a gente vai, né, trabalhando aí em cima do que cada banca cobra e é para isso, né, que a gente está aqui, para te ajudar da melhor forma possível para que você não caia nessas pegadinhas e nessas injustiças. Né? Na verdade, isso não é nem pegadinha, isso é injustiça. Uma banca cobrar de um jeito, a outra cobrar de um jeito diferente a mesma questão, a mesma matéria. Eu também não concordo, eu também me revolto com isso, tá, pessoal? Mas, né, acontece, tudo bem? A gente está aqui para passar por cima disso e passar na prova. Passou na prova, você esquece tudo isso, né? Pior eu que vivo disso, tem que tratar, né, dessa matéria aí, dessas coisinhas que as bancas fazem injustas, né? Que, né, a gente não concorda, eu vou ter que trabalhar isso o resto da vida, porque meu ganho é, né? Mas vamos lá, né? Então, cuidado, né? A regra das oxítonas pode ser considerada assim, a mesma regra das monossílabas, mas para a maioria ainda são regras diferentes. Para mim, né, e a sua opinião, a opinião de você, professor, a minha opinião que são regras diferentes sim. Tá, Léo? Por quê? Porque, cara, se fossem regras iguais, também teria que ter acento. Não é a mesma regra? Então, né, a oxítona linear é acentuado. Se é a mesma regra, a monossílaba também deveria ser. Tá? Então, para mim, são regras diferentes. Eu concordo com o Sesc nessa visão aqui. Tá? Então, mas fica bem ligado com essa regrinha aí das monossílabas, beleza? No mais, bem fácil. Vamos para 4 agora. E aquela regra que a gente vai falar, é aquela que é mais rápido, né? 5 minutinhos a gente fala. Pessoal, proparoxítona. Todas as palavras da língua portuguesa que são proparoxítonas são acentuadas, é aquela regra de que todo mundo gosta, não é verdade? Então você tem aqui a palavra médico. Médico é acentuado por ser uma proparoxítona. Você tem aqui a palavra tônico. Tônico é acentuada por ser uma proparoxítona. Não, vai cair para eu acentuar essas palavras? É claro que não. É óbvio que não. É muito fácil, todo mundo sabe que médico, tônico. Essa palavra ínterim, a gente pronuncia muito errado, né, pessoal? A gente fala interim, não. Ínterim. Neste ínterim, falaremos sobre acentuação gráfica. Proparoxítona, palavra física. Palavra veículo, né? Ninguém vai colocar sem acento. Público, íntimo, ninguém coloca sem acento. Veículo sem acento vira uma outra palavra, veículo. Eu veiculo a aula com vocês aqui. Público sem acento é publico. Eu publico sempre coisas de língua portuguesa no meu Instagram. E íntimo sem acento é intimo. Eu intimo você a depor. Tá bom? Então, você tem aqui, tá, pessoal? São palavras proparoxítonas, tá? Então, você tem aqui, né, todas elas são acentuadas, todas as proparoxítonas serão acentuadas. Só cuidado, que sempre tem um porém, né? Cuidado, pessoal, com essa palavra aqui. Olha só essa palavra aqui interessante. Vou colocar até em maiúsculo. Déficit. Pessoal, déficit e performance são palavras, né? Certinho? São palavras, sim, proparoxítonas, mas cuidado, que após o acordo ortográfico, déficit, mesmo sendo uma palavra proparoxítona, não tem mais acento. Performance, mesmo sendo uma palavra proparoxítona, não tem mais acento. Léo, por quê? Se todas as proparoxítonas são acentuadas. Sim, todas são, pode gravar essa regra que você vai acertar. Mas por que déficit não é acentuado? Pessoal, déficit não recebe acento porque você tem aqui uma palavra proparoxítona, sim. Mas déficit é uma palavra que veio do latim. E do jeito que ela era do latim, ela veio para cá. Perfeitamente do jeito que ela era no latim, ela veio para cá. Só que no latim,
Não existia acento gráfico. Então, se não tem acento gráfico no latim, por que que aqui no Brasil, se a palavra veio perfeitamente, a gente vai colocar acento? Beleza? Então, né, esse acento de déficit caiu simplesmente porque déficit não tinha acento lá no latim. E a palavra veio do jeito que ela lá veio para cá. A mesma coisa acontece com performance, só que performance não veio do latim, se não me engano, veio do grego, mas é o mesmo motivo. Não tinha acento lá, veio para cá, continua da forma perfeita dela, né, da forma intacta, continua sem acento. Então, é uma palavra proparoxítona, sim, mas, né, são palavras que perderam acento, não tem acento. Tudo bem? Beleza? Então, déficit e performance são proparoxítonas, mas não são acentuadas, tá bom? Tranquilo? No mais, tá, pessoal? Toda proparoxítona vai ser acentuada, aquela regrinha que você decorou, que você gravou, que você aprendeu lá no início. Essa regra está certa, tá? Não tem problema nenhum. Toda proparoxítona é acentuada, tá? Vamos para 5. Regrinha dos hiatos. Regrinha super importante, principalmente em questão de justificativa de acentuação. Inclusive, tá, pessoal? Vou ficar um pouquinho maior aqui para falar com vocês. Cara, se cair regra de justificativa de acentuação, pode ter certeza que a resposta vai estar nessas 5 regras que a gente falou agora. Primeiro, regra das oxítonas. Segundo, das paroxítonas. Sobretudo as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas são as mais importantes. Terceiro, as proparoxítonas. E quarto, essa agora que a gente vai falar, que são as regras, né, dos hiatos. O i ou o u sozinho na sílaba, que a gente vai conversar agora. Essas são as principais. Monossílaba quase não cai, tá, pessoal? Raramente vai cair. Essas 4, né, oxítona, paroxítona, sobretudo as paroxítonas de tombo, proparoxítona e essa regrinha que a gente vai falar agora, que é a dos hiatos. O negócio é o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer com questão de acentuação gráfica. Separar a sílaba. Separação silábica. E aí você vai perceber o seguinte. As vogais U e I, sempre que elas estiverem sozinhas na sílaba, sempre não, quase sempre, né? Ou seguidas de S, formando o hiato que é a vogal anterior, ou seja, o que é formar hiato que é a vogal anterior? Se separando de uma vogal anterior. E claro, sendo a sílaba tônica, elas receberão um acento gráfico. Pessoal, a palavra saúde tem acento porque na separação silábica o U fica sozinho. Sa, U, D. Saída recebe acento porque o I fica sozinho na sílaba. Sa, I, da. País recebe acento porque o I fica sozinho na sílaba, mas fica seguido de S. Tá aqui, ó. Seguido de S. Baú, sozinho na sílaba. Se separando da vogal anterior, claro. Açaí, fica sozinho na sílaba. Se separando da vogal anterior. Egoísmo não fica sozinho, mas fica seguido de S. Se separando da vogal anterior. Juízes. Agora, cuidado. Juiz tem acento? Não. Porque o I não fica sozinho, nem seguido de S, fica seguido de Z. Raiz tem acento? Não. O I fica seguido de Z. Ruim tem acento? Óbvio que não. O I fica seguido de M. Então não vai ter acento. Vai ter acento se ficar sozinho ou seguido de S, claro, se separando de uma vogal anterior. Por que que item não tem acento? O I está sozinho, Léo. Tá, mas ele está se separando de uma vogal anterior? Não. Então, se ele não está se separando da vogal anterior, ele não está aqui, ó, formando o quê? O hiato. Entendeu? Então, cuidado. Pessoal, agora, Léo, vai ser sempre assim? Não, há exceções, mas cuidado. Principal disso aqui, o que mais cai em cima disso, não são nem as exceções. É o seguinte, tá, pessoal? Repare que a palavra saúde, a palavra saída, a palavra egoísmo e a palavra juízes são palavras paroxítonas. E as palavras país, baú e açaí são palavras oxítonas, sílaba tônica é a última. Agora, se eu te perguntar se essas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo, pessoal, pode responder com convicção que sim, são acentuadas através das regras, né, dos hiatos, daquela regrinha dos hiatos, o I ou U se separando da vogal anterior. Então, pessoal, sempre que for justificativa de acentuação gráfica, você vai precisar olhar ali e perceber se a palavra é oxítona, se a palavra é paroxítona, se a palavra é proparoxítona, se essa palavra é monossílaba. Você vai sempre precisar ver isso.
Mas cuidado, que com a regra dos hiatos, esse U sozinho na sílaba, você não vai ter a necessidade de ver isso. Se U ou I estiver sozinho na sílaba, vai ser acentuado pelo mesmo motivo. Todas essas palavras, claro, né, até aqui, né? Todas essas palavras aqui foram acentuadas pelo mesmo motivo, sim. Beleza? Pode, à vontade, dizer que sim. São palavras proparoxítonas, né? São palavras, quer dizer, paroxítonas ou oxítonas, são acentuadas pela regra, né, dos, dos, dos hiatos. Tá, pessoal? Sem problema nenhum. Tá bom? Então, vai que vai. Agora, Léo, tem exceção? Tem. Cuidado. Quase não é cobrado, tá? Exceção, mas cuidado. Léo, a palavra rainha tem acento? Se você separar a palavra rainha, o i fica sozinho na sílaba. Ra, i, nha. O i fica sozinho na sílaba, beleza? Então, se separando a vogal anterior, sendo a sílaba tônica, sobre todas essas necessidades que estão aqui. Todas. Mas rainha não tem acento. Por quê? Pessoal, se o i estiver sozinho na sílaba, mas estiver seguido de NH, tenta circular aqui direitinho, você não vai ter mais o acento, tá bom? Então, prainha, tainha, ó, seguido de NH, prainha, moinho, beleza? Não tem mais acento, tá, pessoal? Se o i estiver sozinho na sílaba, mas estiver seguido de NH, não tem mais acento. Agora, Theo e feiura. O U tá sozinho na sílaba. Ibaiuca. U sozinho. Bocaiúva. U sozinho na sílaba. Não tem acento, não? Não. Olha, por quê? Simples. Fácil. Se o U estiver sozinho na sílaba, mas ele estiver antecedido de um ditongo, é o que é ditongo? Aquelas duas vogais que não vão se separar, né? Na verdade, o encontro de uma vogal e uma semivogal. Se o U estiver sozinho na sílaba, mas estiver antecedido de um ditongo, não terá mais o acento. Como é que você separa feiura? Feio. U-ra. O E e o I ficam juntos. Baiuca. Bai. U-ca. O A e o I ficam juntos. Bocaiúva. Mesma coisa. Boi-una. Mesma coisa. Beleza? Agora, cuidado. Que se por acaso a prova perguntasse por que a palavra maiúscula tem acento, repare que a palavra maiúscula, ela não é... Deixa eu só ajeitar aqui que eu escrevi aqui errado. Paróxito. Se alguém perguntar por que a palavra maiúscula é acentuada, tá, pessoal? Maiúscula é acentuada por causa das regras das proparoxítonas, tá? Cuidado que o U fica sozinho na sílaba. Não sozinho, mas seguido de S. Então teria tudo para ser acentuado pela regra dos hiatos, né? Essa regrinha 5 aqui. Mas não é, tá, pessoal? Ela é acentuada pela regra das proparoxítonas. Porque se fosse pela regra dos hiatos, ela não seria acentuada porque você tem aqui um ditongo, tá bom? Antecedido de ditongo não é. Ah, mas proparoxítona vai ser acentuada? Sim. Tá? A proparoxítona ela passa na frente de todo mundo. Tá, pessoal? Toda proparoxítona vai ser acentuada, sim. Maiúscula é proparoxítona, então vai ser acentuada. É igual, por exemplo, né? Quando eu pego aqui, por exemplo, a palavra... A palavra é... xiita. Pessoal, a palavra xiita, ela não tem acento, porque você não acentua mais letras iguais. Tá? Então, como o I é igual ao I, né, letras iguais aqui, não tem mais acento, tá, pessoal? De jeito nenhum. Agora, só cuidado, que olha essa palavra aqui, ó. Friíssimo. Pessoal, a palavra friíssimo tem acento porque é uma proparoxítona, tá? Se fosse pela regra dos hiatos, ela não teria, porque você não acentua mais palavras com letras iguais. E aí, já falando, né, sobre o novo acordo, cuidado que a palavra voo não tem mais acento, porque são letras iguais. Enjoo não tem mais acento, porque são letras iguais.
abençoo não tem mais acento porque são letras iguais, tudo bem? É a mesma coisa quando eu falo, e a gente vai ver agora, né, isso aí, eles veem, eles creem, não tem mais acento porque são letras iguais. Letras iguais não são mais acentuadas, tudo bem? Tranquilo? Então, vamos seguindo. Agora vamos para a regrinha 6. Agora, pessoal, a gente já começa a falar aqui sobre aquilo que realmente pode cair como uma correção. Simplesmente perguntando se está certo, se está errado, tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, quando eu falo assim, número e pessoa. Pessoal, o verbo ter e o verbo vir e todos os verbos derivados deles, a única forma de você diferenciar o singular do plural, né, é através da acentuação grave. Quando eu falo ele tem e eles têm, não há diferença nenhuma nesse som. Na verdade, nenhuma. Tá? Só que precisa ter uma diferença, pelo menos na escrita. Né? Quando eu falo ele tem, não tem acento nenhum, pessoal. Mas eles têm, tem que ter acento. Por favor. Quando eu falo ele mantém, acento agudo. Eles mantêm, circunflexo. Ele retém, agudo. Eles retêm, circunflexo. Ele obtém, acento agudo. Eles obtêm, circunflexo. Ele contém, acento agudo. Eles contêm, circunflexo. Detém, agudo. Eles detêm, circunflexo. Tudo bem? Beleza? Isso também vai acontecer com o verbo vir, qualquer derivado dele. Ele vem, sem nada. Eles vêm, circunflexo. Ele advém, agudo. Eles advêm, circunflexo. Ele convém, cantinho aqui fica difícil para olhar. Acento agudo não convém. Eles convém, circunflexo. Ele intervém, acento agudo, eles intervêm, circunflexo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Não é difícil, né, você ver uma postagem no Facebook, né, ou qualquer lugar aí que eles coloquem um tem, por exemplo, com acento circunflexo, né, no plural. Tão difícil, as pessoas erram tanto, né? É tão fácil. No plural, acento circunflexo. No singular, acento agudo. Se for o verbo ter ou vir, no singular não tem nada. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, presta atenção aqui, né? Nessa frasezinha aqui que é interessante. Olha só, quando eu falo, por exemplo, ó, grava bem isso aqui, tá, pessoal? Quando eu falo, o aluno que sempre vem às aulas e vê as matérias, tem mais chances de aprovação, pois retém melhores conteúdos, obtém mais informações e mantém o foco. Repare que aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos. Todos eles no singular. Por quê? Porque alunos estão no singular. O aluno que sempre vem às aulas, o aluno vê as matérias, o aluno tem mais chances de aprovação, o aluno retém melhores conteúdos e o aluno obtém mais informações e o aluno mantém o foco. Agora, tudo isso aqui estaria errado se eu trocasse aluno por os alunos. Tudo isso estaria errado. Pessoal, agora como é que fica? Ó, os alunos que sempre vêm às aulas e veem, verbo ver, as matérias, têm mais chances de aprovação. Pois esses alunos retêm melhores conteúdos, eles obtêm mais informações e eles mantêm o foco. Pessoal, os alunos que sempre vêm às aulas, os alunos veem, os alunos têm, os alunos retêm, os alunos obtêm e os alunos mantêm. Olha só como é que tudo ficou diferente. Só de eu colocar alunos no plural. Muita calma nessa hora, muito cuidado na hora de escrever isso aqui. Tudo bem? É muito fácil
E a galera erra demais, cai muito em prova. Cuidado, se o termo estiver no singular, o verbo tem que ter o acento circunflexo, tudo bem? E agora, né, como eu falei, letras iguais não são mais acentuadas. E aí, cuidado, tá, pessoal? São 4 verbos que dobram a letra E no plural. São verbos crer, de, ler, viver. Crer, de, ler, viver. Crer, de, ler, viver. Grava isso. Crer, de, ler, viver. Então, isso daqui, os alunos que creem, eles leem e eles veem. E espero que eles deem o seu melhor. E essas letras não são mais acentuadas. Todas essas palavrinhas aqui, todos esses verbos, tinham um acento circunflexo no primeiro E. Agora não tem mais. E como eu já falei das letras iguais, né? Enjoo, voo, entou, né? Coloquei aqui já o friíssimo. Vida que segue, tudo ótimo. Cuidado com essa regrinha, tá, pessoal? Essa regrinha é muito importante. E agora vamos só lá, né? Vamos para o nosso último slide, penúltimo slide, né? Para a gente fechar logo aí nossa teoria. E depois, sim, fazer outro vídeo com as questões, tudo bem? Agora, pessoal, olha só que interessante. Os ditongos abertos OI e EI não são mais acentuados se estiverem, cuidado, na penúltima sílaba. Os ditongos OI e EI não têm mais acento se essas palavras estiverem na penúltima sílaba. Por isso que a palavra ideia não tem mais acento. Assembleia não tem mais acento. Heróico não tem mais acento. Joia não tem mais acento. Jiboia não tem mais acento. Paranoia não tem mais acento. Geleia não tem mais acento. Por quê? Esse EI e esse OI estão na penúltima sílaba. Agora, por favor, pessoal, muito cuidado. Quando esse OI e esse EI estiverem na última sílaba, como acontece com herói, dói, Niterói, lençóis, anzóis, anéis, papéis, pincéis, coronéis. Se esse OI e esse E estiverem na última sílaba, pessoal, pode colocar acento sem pena, beleza? Na última sílaba, o acento permanece, não caiu. Então, esse acento só caiu na penúltima. Se esse O e esse E estiver na penúltima sílaba, você vai colocar, vai perder o acento, desculpa. Se ele estiver na última, vai colocar o acento. Tudo bem? Tranquilo, bem fácil, já caiu muito esse prova. Cuidado, tá? E aqui, né, para a gente fechar, não é mais acentuado, né? Não há mais o acento diferencial ou acento de intensidade. O acento que você usava para diferenciar uma palavra da outra. Por exemplo, ele sempre para neste posto para abastecer. Pessoal, esse para, primeiro aqui, que é um verbo, né? Ele tinha acento, tá? Esse para aqui, que é um verbo, vou colocar aqui, ele tinha acento, tá, pessoal? Esse para verbo, ele era acentuado. Por quê, Léo? Ah, ele era acentuado simplesmente para você diferenciar o para verbo do para que é esse para aqui, que é simplesmente uma preposição. Beleza? Então, o para verbo, ele tinha acento, tá? Agora, não tem mais. Ah, pessoal, ficou muito mais fácil. Né? O para, tudo sem acento. Ora, por que tinha acento na palavra para? Já que você não acentua a palavra paroxítona terminada em A. Você não acentua caneta, paroxítona terminada em A, por que você vai acentuar para? Você não acentua porta, palavra paroxítona terminada em A, por que você vai acentuar para? Só para você diferenciar? Ah, vamos diferenciar isso pelo contexto. Eu paro, tu paras, ele para neste posto. Para lanchar com a finalidade. Né? E as preposições, né? Aquela musiquinha da tia Mariclé, que te ajudou muito. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, com, perante, sem. Sem, sob, trás. Aquela musiquinha chata, mas que te ajudou muito, né? E aí, não tem mais. Olha só, quando eu falo assim, ó, o pelo do cachorro está lindo. Pessoal, esse pelo o pelo do cachorro nada mais é que o pelo substantivo.
Beleza? Esse pelo é substantivo. Cuidado! Diferente desse pelo aqui de passei pelo caminho mais fácil, né? Esse pelo aqui, ó, é o por mais o pelo. Antigamente, tá, pessoal? Esse pelo aqui, que é substantivo, esse pelo aqui, ele tinha acento, tá? Para diferenciar desse pelo aqui. Mas agora não tem mais. Isso aí vai acontecer com gelo, né? Gelo, destacar, beleza? Gelo. Não tem mais acento, tá, pessoal? Para você diferenciar. Mas já vai ser sempre assim, não há mais acento diferencial de intensidade. Cuidado, tá, pessoal? Cuidado. Porque é o seguinte. Cuidado que permanecem os acentos da palavra por, se for verbo, para diferenciar de por, se for preposição. Olha só, quando eu falo é necessário pôr a matéria em dia, isso aqui é o verbo pôr, é necessário colocar a matéria em dia. Pessoal, o verbo pôr continua com acento, tá? Pode colocar. Tranquilo? Para você diferenciar do por preposição. Torço por vocês, tá? Você vai colocar ali, tá bom? Sem acento, porque é preposição por. Tudo bem? Então, o por, verbo do por preposição, precisa ter acento. Agora, olha o porquê. Cara, imagine essa frase aqui. Por que esse acento não pôde cair de jeito nenhum? Esse acento não pôde cair porque foi o seguinte, ó, imagine essa frase aqui. Caramba, só um minuto. Imagine essa frase aqui. Vou por você e vou por você. Repare que em uma frase aqui, eu quero dizer que eu vou, vamos supor que nessa primeira frase aqui, vou por você, você me chamou para ir a uma festa e eu não queira ir. Só que você se insistiu muito para que eu fosse. Aí eu falo, beleza, eu vou. Eu vou por causa de você. Eu vou por você. Isso aqui é a sua preposição. Eu vou por causa de você. Eu vou por você. Isso aqui é a sua preposição. Bom, pessoal? Então, aqui nós temos a sua preposição. Agora, vamos supor que eu fiz um grupo no WhatsApp e nesse grupo do WhatsApp eu vou colocar você no grupo. E aí eu vou falar, eu vou por você. Esse por aqui, tá, pessoal, é verbo. Por isso, tá, pessoal, que ele precisa ter acento. Por que o acento aqui não pôde cair? Simplesmente o acento aqui não pôde cair porque nessa frase aqui, ou em outra, haveria uma ambiguidade caso eu não colocasse acento nessa palavra. Por isso que não teve como, em hipótese alguma, aqui eu tirar o acento do por verbo e do por preposição. Beleza? Quer dizer, por preposição não tem, mas para diferenciar, né, o por verbo do por preposição. Porque aí poderia haver ali uma ambiguidade. Tudo bem? Olha, quando eu falo, ela não pode ir à festa. Cara, ela não pode ir hoje. Presente. Não teve como eu tirar o acento de pôde, o passado do verbo poder. Porque quando eu falo ela não pôde ir ao parque, né? Não pôde ir à festa, não pôde ir ao parque. Ela não pôde ontem, passado. Então a única forma de eu diferenciar os dois realmente seria, tá, com a sua acentuação grave. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, teoria é só isso. Não tem mais nada de teoria de acentuação grave. Já falamos de tudo. Fica ligado que nas questões ali você vai ver que a maior parte das questões cobra não se está certo ou errado, mas sim a justificativa de acentuação. Fica bem ligado àquelas 5 primeiras regras que nós vimos. Tudo bem? São as que mais caem. No mais, um forte abraço. Até a próxima. Até o vídeo de questões. E a gente vai se esbarrar aí ao longo desse curso aí, bem extenso. Beleza? Forte abraço, um beijo e até daqui a pouco.